Mônica, com a palavra, deputado Luiz Paulo. Senhora presidente, deputada Marina, prazer discursar sobre a presidência de Vossa Excelência. Eu queria dizer, nesse momento, que o Parlamento Fluminense, de uma maneira geral, assumiu uma bandeira, que é a bandeira da defesa do cidadão fluminense, a bandeira da proteção ao cidadão brasileiro. Nós não estamos aqui, nesse momento, discutindo questões de percepção ideológica, nem questões partidárias. Nós queremos, nessa profunda crise que nós estamos vivendo, com essa pandemia que está abalando o mundo e agora fortemente o nosso país, nós queremos buscar saídas, independente de onde elas venham, se do governo, se da oposição, se do centrão, da onde que ela venha. E, nesse sentido, deputada Lucinha, nós apresentamos um projeto de lei complementar a essa casa em total e irrestrito apoio ao projeto de lei complementar 149B, 149B de 2019, que foi aprovado na Câmara Federal, cujo relator, deputada Lucinha, foi o deputado federal pelo Rio de Janeiro. Pediu o deputado capitão Paulo Teixeira para fechar o microfone. Deputado Pedro Paulo, e que teve uma atuação marcante do presidente da Câmara, que também é deputado federal do Rio de Janeiro, deputado Rodrigo Maia. Ambos são deputados do DEM, mas estão fazendo aquilo que é obrigação do parlamentar federal, defender os municípios e os estados para que não haja um naufrágio total das finanças públicas. Tanto é que nesse PLC que nós estamos defendendo, deputada Lucinha, que a senhora é coautora, junto com o deputado André Ciliano, com a deputada Marta Rocha e com o deputado Valdec Carneiro, o que nós queremos e estamos apoiando? Que todas as perdas que vão ter os estados brasileiros e os municípios em ICMS e ISS, ao longo de 6 meses, de abril a setembro, quando for cotejado os valores arrecadados, os valores arrecadados em 19, a diferença seja repassado pela União mês a mês aos estados e municípios. Isso é pensar na vida do cidadão que precisa desses recursos para serem investidos principalmente na área da saúde. Nós estamos apoiando, deputada Lucinha, que faça o que o Supremo Tribunal Federal já o fez para 19 unidades da federação que ganharam no Supremo o direito de postergar só para o ano que vem o pagamento do serviço da dívida à União, coisa que o Estado do Rio de Janeiro ainda não fez, porque ainda não deu entrada com esse pleito no Supremo Tribunal Federal, porque temos morosidade na Procuradoria-Geral do Estado. E este projeto também toca nessa questão, e muito mais ainda, deputada Lucinha, para que a gente não pague o serviço da dívida até 31 de dezembro deste ano, também ao BNDES, ao Banco do Brasil e à Caixa Econômica Federal, principalmente o BNDES e a Caixa Econômica Federal. E quando eu estou falando do Estado do Rio de Janeiro, eu estou falando dos outros 26 estados e dos mais de 5 mil municípios brasileiros. Esse que é um projeto de resguardar o país, que não aceita um discurso tosco do ministro da Economia, o senhor Paulo Guedes, que diz que é muito dinheiro
na hora de dividir os impostos, deputada Lucinha, a parte do leão fica com a União, que leva mais de 60% dos impostos. E quem fica com menos é o município, são os municípios. E ninguém vive na União nem no Estado. O cidadão vive em solo municipal, o cidadão vive em Guapimirim, o cidadão vive em Belfor Roxo, o cidadão vive em São João de Meriti, o cidadão vive em cada um dos municípios, vive na capital, vive na zona oeste da cidade do Rio de Janeiro, deputada Lucinha, vive nas nossas comunidades carentes. Então, a União não está fazendo favor, né, e não está fazendo nenhuma obrigação que não seja a sua. Estão refutando a aprovação desse projeto, usando, inclusive, articulações com o Senado Federal, né, porque estão com visão política partidária, porque essa ação não partiu deles, da União. Eles querem ficar com dinheiro na mão para ajudar quem quiser e bem entenderem, e não fazer e cumprir algo aprovado em lei que seja equânime para todas as unidades da federação. Então, deputada Lucinha, isso que nós estamos fazendo, não só por causa desse PLC, mas em diversos contatos, principalmente com o deputado Pedro Paulo, é exatamente para apoiar esses conceitos, porque é ele que fará com que a folha de pagamento de pessoal não atrase, é ele que fará suprir os recursos necessários para a saúde, para combater o coronavírus. Essa, de fato, é a nossa bandeira, deputada Lucinha. É isso que nós queremos para o nosso Estado. E não importa que o governador chame-se João ou Maria, qualquer que seja o governador, nós continuaremos com a mesma bandeira. Mas eu queria lembrar, deputada Lucinha, e a senhora sabe disso, que na primeira reunião que estive presente no Palácio Guanabara, do governador com alguns secretários, o de Saúde e de Fazenda, e muitos dos parlamentares, alguns aqui presentes, como a deputada Mônica, né, estava lá também, nós fizemos a questão absoluta de dizer que um dos pleitos mais importantes era a SEDAI levar água para as comunidades carentes que já estavam faltando. Isso era um pleito nosso, de todos, mas também um pleito seu, deputada Lucinha, que a senhora tinha falado comigo, inclusive, pelo telefone. Dissemos, inclusive, que o Renato Espírito Santo, mas que não é o Espírito Santo de Deus, porque está deixando faltar água, está deixando as comunidades sujeitas ao coronavírus, dissemos ao governador que ele poderia até chamar todos aqueles que eles demitiram, que têm muita experiência, para fortalecer a SEDAI nesse momento histórico. Mas nada disso ocorreu. E cada vez mais está acontecendo as populações mais pobres serem as mais prejudicadas com falta d'água. E sem água não há combate ao coronavírus. Sem água só há propagação da doença. Queria lembrar, deputada Lucinha, que a senhora esteve também nesse pleito junto comigo, deputada Renata, deputada Mônica também, que nós tentamos implantar uma CPI para investigar a gestão da SEDAI, uma gestão precária, horrorosa, e até hoje só contamos com 23 assinaturas, porque tínhamos 28 e os governistas retiraram as suas assinaturas. Porque CPI, deputada Lucinha, eu apoio qualquer CPI, porque nenhum governo, volto a dizer, chama-se governo de Maria ou João, deve temer CPI, porque se ele estiver no caminho certo, no caminho justo, no caminho da transparência, no caminho da preservação do erário, ele não tem que temer CPI. Mas queria chamar a atenção, que eu falei isso ontem à noite com a deputada Renata Souza, mudou o presidente da SEDAI. Saiu aquele fujão, que eu já esqueci até o nome, e nem quero lembrar, que saiu correndo do plenário, como diz na linguagem popular,
jogou 10 mil reais num bicho e se mandou, né? Eu não quero nem lembrar o nome dele, e entrou o senhor Renato Espírito Santo, engenheiro aposentado da SEDAI. E a SEDAI, todos nós que lutamos pela SEDAI, por uma SEDAI pública, em vez dele dar o melhor de si, fortalecer as suas equipes para prestar um serviço de qualidade à população, continua na presidência e a SEDAI está absolutamente precária. Defendemos aqui, deputada Lucinha, que um outro projeto, que os investimentos da União, os investimentos do orçamento de 2020 na SEDAI, em relação ao fornecimento de água, não fossem abalados pela crise. Proposta de Vossa Excelência, deputada Lucinha, porque entendemos o papel histórico que a SEDAI tem que cumprir, principalmente agora nesse período de pandemia, onde falta d'água, com ausência total de esgoto, é exatamente assinar o termo de óbito das comunidades carentes. Então, queria realçar esses pontos, deputada Lucinha, que estava aguardando aqui a minha hora de falar, porque somos de oposição e nós orgulhamos de ser. Mas o nosso objetivo é políticas públicas que possam atender a nossa população. Se um governante erre, pague pelo seu erro. Se um governante acerta, louvores pelo acerto e vida que continua. Mas estamos juntos, emanados hoje nesse parlamento, pelo menos grande parte dele, para exatamente conseguir que o Estado do Rio de Janeiro consiga minorar o sofrimento dessa pandemia. E queria alertar, deputada Lucinha, que nós não estamos nem no meio da mesma. Já vou concluir, senhora presidente. Muito obrigado. Nós estamos nem no meio da mesma. Ainda temos, pelo menos, 2 meses duríssimos pela frente, e não podemos enfrentar esses 2 meses duríssimos sem a União abrir o cofre para atender as demandas dos municípios e dos estados. Se for preciso, roda dinheiro, eles têm máquina de rodar dinheiro, porque com a recessão, com a inflação baixa, não vai haver desorganização da economia. Primeiro, temos que preservar vidas e, concomitantemente, pensar na economia. Então, senhora presidente, a senhora desculpe eu ter passado do prazo, mas era necessário que eu fizesse essa fala. Eu também estava com a minha voz engasgada, assim como também a deputada. Obrigado.